Eu criei uma startup avaliada em 50 milhões de reais, só que eu saí dela na hora errada. Eu me chamo Endrigo Simoneto, eu acertei na hora da entrada, na hora do crescimento dessa startup, mas eu errei na hora da saída. Eu quero te mostrar hoje os 3 principais erros que eu cometi nessa trajetória, para que você não cometa também. Eu analisei diversas empresas brasileiras, startups que começaram pequenas e se transformaram em unicórnios. E são 5 fatores cruciais que eu também implantei no meu próprio negócio. O primeiro é a ideia, o segundo é o modelo de negócio. Depois a gente tem o capital, o time e o timing. Desses 5 elementos que eu comentei para você, o timing é o que tem o maior peso. Eu, Endrigo, acertei no timing de entrada, acertei no momento que eu abri minha empresa, mas eu errei no timing de saída, no momento que eu decidi sair da empresa, vendê-la para o meu sócio. Eu vendi essa empresa quando ela já não valia mais esses 50 milhões que ela valia lá em 2022. Eu vendi ela em 2025, então esse tempo, essa diferença entre 2022 e 2025 foi o tempo crucial para que eu saísse com muito menos recursos financeiros do que eu poderia ter saído lá em 2022. Então, acertar o timing, qual que é o momento certo da gente vender a empresa? Qual que é o momento certo da gente iniciar um negócio? Essas questões relacionadas ao timing é a parte mais importante. Não adianta você ter uma grande ideia na hora errada. Não adianta você ter um bom time que executa bem, só que você está atrasado ou você está adiantado. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero falar de um case que talvez você conheça, o iFood. Ele estava na hora certa, no momento certo. Antes da pandemia, essa empresa já tinha nascido, já vinha sendo trabalhada. E ela explodiu muito depois da pandemia, 2019, 20, 21, 22, porque as pessoas estavam em casa, precisando receber comida em casa, entregas. Então essa empresa, ela soube trabalhar muito bem nessa questão do timing. Foi exatamente o que aconteceu comigo nessa época. Foi quando eu abri, ali no finalzinho de 2019, uma empresa de cursos online. E nesse momento, 2020, 21, 22, as pessoas com a pandemia foram para dentro das suas casas e começaram a consumir muito conteúdo no YouTube, compravam cursos, compravam conteúdos. Então, essas empresas elas vieram de anos antes, essas pessoas, melhor dito, elas vieram de anos antes enchendo seus cofres, ganhando dinheiro, o momento econômico estava bom. E aí quando a gente vê um poder aquisitivo que essas pessoas tinham na época e uma pandemia que vem, que surge e que a gente consegue ver que o comportamento dessas pessoas mudam e que elas passam a consumir mais conteúdo online, que foi o caso da minha empresa, elas passam a pedir mais comida em casa ao invés de ir para restaurante, a gente começa a perceber o quão importante é o timing para essas empresas como o iFood, para essa empresa como foi a minha ali em 2019, até finalzinho de 2022. Você já tem uma startup ou pensa em abrir uma? Comenta aqui o setor. Quando minha empresa estava no auge, eu tinha cometido 3 erros. Na época, sinais muito evidentes do que estava por vir. E eu não me dei por conta naquele momento. Eu quero compartilhar contigo agora. Só relembrando, eu acertei no timing de entrada, no momento certo. Pude surfar a onda do pandemia ali naquele momento, estava todo mundo consumindo produtos digitais, cursos. E basicamente em 4 anos a gente foi avaliado, saiu de zero e foi avaliado em 50 milhões de reais. Tinha um valuation. Quando a gente contratou uma empresa e ela fez o valor, a gente estava avaliado em 50 milhões. Só que naquele momento, a gente acreditava muito que ia continuar crescendo, que a gente ia dobrar, que a gente ia triplicar e que a gente ia poder vender a empresa por muito mais ali na frente. E esses 3 erros foram determinantes. A empresa começou a declinar e eu pude, depois de um tempo, sair dessa empresa, mas com um valor muito irrisório perante esses 50 milhões. Então, esse timing correto, que a startup entra no time certo,
e sai no time certo, ela é muito importante. A saída também, porque muitas vezes tu deixa milhões na mesa porque tu não sabe o momento de parar de vender a tua empresa para o mercado, daqui a pouco de começar um novo projeto e aí construir essas empresas para realmente vender. Colocar esse valor, esse dinheiro no bolso, essa recompensa, não só do lucro que a empresa gera, mas também do quanto essa empresa pode valer. E se ela vale, tem outras empresas dispostas a comprarem, você precisa olhar com cautela para isso, com calma, e daqui a pouco vender uma parte, se não for vender tudo, mas saber que sempre são ciclos. Vai ter um ciclo de alta, onde a empresa vai crescer, vai dar retorno, e vai ter aquele ciclo de baixa. Então a gente precisa estar muito presente para essa questão do tempo. Qual que é o tempo certo de eu sair da minha empresa que eu fundei, que eu criei? Tem, sim, exemplos de empresas que estão ali há mais de 100 anos. Né? Se a gente for pegar uma empresa americana aí, tem várias empresas aí que têm mais de 100 anos de idade. Mas é a minoria que sobrevive a todo esse tempo. Quando a gente está falando de startups, a gente tem que pensar que esse momento certo para entrar e o momento certo para sair, ele é determinante para o sucesso do investidor, do empreendedor, de quem fundou essa startup. Deixa eu te falar dos 3 sinais que eu ignorei. O primeiro foi o mercado tinha mudado. Então, aquelas ofertas de cursos, aqueles cursos mais do mesmo que a gente via por aí, o mercado já não estava mais vendo valor, não estava mais comprando. E a gente demorou para ver e para inovar, trazer coisa nova. O segundo, os custos com anúncios estavam ficando mais caros. O Meta estava subindo, o Google estava subindo, mais gente anunciando, e a gente tinha um aumento mês a mês no custo de aquisição de clientes. A gente tinha uma margem cada vez menor e a gente não se deu conta disso. E o terceiro, a concorrência estava ficando mais acirrada. Essas empresas que estavam no físico, elas foram também para online. E isso dificultava as vendas, era uma competição mais forte. Eu tenho que ser honesto com você, eu achei que eu ia estar crescendo para sempre. E eu errei, não é assim que funciona. Se a minha história fez sentido para você, eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar em algum lugar dessa tela, onde eu falo como que eu saí do zero e fiz mais de 100 milhões de reais em vendas no digital.